Nessa aula, a gente vai tratar sobre regulação hídrica e osmótica. Então, a gente vai falar de água e sais no corpo dos animais. Muito bem. Então, vamos começar com o entendimento da água, né? Para que serve a água que a gente tem no organismo? Então, a água, ela auxilia em diversos processos fisiológicos. Então, por exemplo, a gente já viu digestão. A água é essencial para a digestão. A água participa de vários processos bioquímicos também, então a quantidade de água dentro e fora da célula favorece a produção de energia, favorece o funcionamento das células de maneira geral. E a água é essencial para que o organismo consiga tanto obter energia, processar essa energia e utilizar, quanto jogar fora diversos excretas que são produzidos ao longo do dia. Excretas do funcionamento natural, então da quebra de ATP, da produção de energia para o funcionamento do organismo, tanto quanto excretas do trato gastrointestinal e do sistema excretor na forma de urina, com vários componentes aí. Então a água é utilizada pelos organismos dessa maneira. A água está tanto disponível no meio interno do organismo, quanto disponível no meio externo, e aí vai depender do meio externo, a água está mais ou menos disponível. E os organismos que estão presentes em ambiente com maior disponibilidade de água no meio externo, têm uma busca, né, diferenciada por essa água, muitas vezes evitando a entrada de água no organismo, outras vezes favorecendo a entrada de água no organismo. Então, a gente vai ver que os organismos mudam de acordo com o meio no qual eles evoluíram, no qual eles tiveram sua história evolutiva. Então, só para a gente ter uma ideia, né, quanta água os organismos são, a gente pode ver que varia aqui de insetos, passando por vários invertebrados aí, a quantidade de água pode chegar a 50% do organismo e aumentar em outros organismos, né, chegando a 80%, 90%, como aqui na medusa, né, a gente vê quase um organismo somente feito de água. Então essa água ela tem que ser mantida porque os processos bioquímicos e fisiológicos de cada organismo dependem de uma quantidade de água diferenciada. Essa regulação da quantidade de água está muito relacionada à regulação da quantidade de sal. Então lembra que toda vez que eu tenho sal, esse sal atrai a água. E os sais que estão nos organismos, eles também variam e eles vão proporcionar aos organismos obter mais água ou perder água de acordo com a relação entre quantidade de sal e água interna, quantidade de sal e água externa. Então, existe uma retenção de quantidade de água apropriada para cada tipo de organismo poder sobreviver e também uma quantidade de solutos que varia entre as espécies. Quando a gente pensa nos primeiros organismos vivos, a gente se remete ao ambiente marinho. No ambiente marinho, os invertebrados marinhos, eles têm um equilíbrio osmótico muito próximo do que é a osmolaridade do meio externo, do meio aquático, do meio marinho. Então, a água do mar ela é muito parecida em termos osmóticos gerais, então totalidade de sais, do que o líquido extracelular desses organismos, embora a concentração iônica varie. Então, os íons que estão presentes no organismo é diferente dos íons que estão presentes no meio extra-organismo, no meio aquático. Tá? O que está em equilíbrio é a quantidade total de sais. Já quando a gente vê os vertebrados, existe uma grande diferença. Então, o líquido extracelular ele é muito menos concentrado de sais do que a água do mar. Ele é 1/3 da quantidade de soluto de sais da água do mar. E isso vai interferir, então, na manutenção de água e de sais desses organismos. Tá? Como é que os organismos fazem essa manutenção? Bom, se a gente for olhar desde o micro até o macro, né, então a gente vê que as células elas mantêm do seu meio intra e extracelular uma diferença iônica. Como é que elas fazem isso? Através de vários canais iônicos, né, e de bombas que fazem a diferença de potencial de dentro e de fora da célula. Então, por exemplo,
a bomba sódio-potássio, ela coloca bastante potássio para dentro da célula e sódio para fora da célula, fazendo uma diferença iônica de sódio e de potássio, que confere, por exemplo, a bioeletrogênese para as células, né? Então, outras bombas também, bomba de cálcio e assim por diante, além de vários canais de vazamento que têm diferentes possibilidades de passagem de íons, conferem, então, uma manutenção iônica do meio intra e do extracelular. Além disso, a gente tem o tecido que compõe, né, cada um dos órgãos. Então, cada tecido ele tem um favorecimento de entrada e saída de íons, e o tecido que recobre todo o corpo, o tecido epitelial, ele mantém uma diferença interna e uma diferença externa. Então, essa manutenção de diferença agora osmótica, não só iônica, né, com o meio extracelular. Então, se o indivíduo vive num ambiente aquático marinho, o ambiente fora do corpo é um ambiente marinho e dentro do corpo é diferente. Então, ele tem que fazer a manutenção das concentrações iônicas e da concentração osmótica total. Assim como se ele vive num ambiente de água doce ou se ele está num ambiente terrestre. Então, essas diferenças são controladas principalmente por tecido epitelial, que vai favorecer ou desfavorecer a perda de água, a troca de água. E aí, então, vários componentes do sistema excretor vão também auxiliar. E aí, esses componentes do sistema excretor são as regiões especializadas, que trabalham diretamente na busca de íons específicos ou na excreção de íons específicos que têm uma maior concentração dentro do corpo. E quais são as formas de regulação que nós temos? A gente tem, primeiro, uma forma mais simples de regulação, que é a difusão, né? Então, de uma região mais concentrada, as moléculas se dispersam para as regiões menos concentradas, que é a principal forma de regulação usada pelos diversos invertebrados marinhos. Mas a gente também tem, inclusive em invertebrados, alguns órgãos excretores. Então, esses órgãos excretores, eles funcionam de maneira a regular de forma bem precisa alguns íons específicos. Então, eles utilizam também restos metabólicos sendo excretados, né? E eles vão favorecer aqui a perda de alguns íons e poupando outros, né? Por exemplo, poupam água quando o organismo tem uma demanda de água maior. Jogam mais sal fora, jogam mais potássio, cloreto, a depender de qual é a demanda do organismo. Então, órgãos excretores são específicos de cada tipo de animal, que a gente vai ver mais para frente. O equilíbrio osmótico e hídrico, né? Então ele é regulado pelos organismos no seguinte sentido. Existem formas de obtenção de água. Quais são as formas de obtenção de água? Tanto a ingestão de água, quanto a ingestão de alimento. O indivíduo pode ingerir água através do alimento, né? Então, se eu comer brócolis, se eu comer melancia, se eu comer coisas que contêm bastante líquido, eu também estou ingerindo água. Então, aquela história de que o indivíduo tem que beber 2,5 litros de água por dia, isso é um somatório geral de tudo o que ele ingere, né? 2,5 litros de água inclui alimentação também. E ele também pode ganhar água através da infusão epitelial. Então, aí depende de ter um epitélio que permite a entrada de água. Além disso, ele tem perda de água. Então, ele faz evaporação quando ele precisa fazer controle térmico, ele perde água dessa maneira. Ele perde água na urina e ele perde água nas fezes. Urina e fezes são mais controláveis. Então, urina mais concentrada, o formato, né, que é o excreta nitrogenado, e fezes também. Pode excretar fezes bem secas, evitando perda de água, ou pode excretar fezes mais úmidas, com maior favorecimento da saída de água. O grande problema aqui são os sais, né? Então eu preciso de órgãos específicos que me ajudem na obtenção de sais, que façam um papel com gasto energético para a obtenção de sais. E aí a gente tem os órgãos osmorreguladores. Então o mais conhecido deles é o rim, né? Nós humanos temos os rins que fazem esse trabalho de osmorregulação para nós. No entanto, outros organismos podem apresentar rins somado a glândulas de sal, por exemplo, no caso das aves, né? Brânquias, no caso dos peixes, que apresentam rim, mas também apresentam as brânquias. A pele funciona também como um órgão osmorregulador e vários órgãos osmorreguladores de invertebrados que a gente vai tratar mais para frente.
Bom, o importante da gente lembrar ainda aqui é que essas trocas osmóticas, né, as trocas que o animal permite de fora do corpo para dentro do corpo, e vice-versa, elas acontecem em 4 itens aqui, né? Tem 4 elementos que favorecem ou desfavorecem essas trocas. Então, primeiro, o gradiente entre o animal e o meio. É o que a gente estava falando anteriormente, em que meio esse animal vive. Segundo, razão, superfície e volume. Então, qual é a razão, superfície e volume daquele organismo em relação ao meio dele, favorece ou desfavorece a perda e o ganho de água. Permeabilidade da epiderme e ingestão de alimento, incluindo metabolismo e excreção. Dentre esses elementos aí, né, então, o primeiro deles, o gradiente entre o animal e o meio, é aquela questão do animal ter um epitélio mais permeável, então esse epitélio mais permeável permite a transferência de íons e de água, enquanto que outros que têm um epitélio um pouco menos permeável desfavorecem essa relação. E aí, então, o que a gente vai levar em consideração é o grau do ambiente, o quanto sal tem no ambiente e quanto água tem no ambiente. Segundo, permeabilidade. Terceiro, superfície, área de superfície de contato com o meio. Então, nesse caso do exemplo aqui, o invertebrado tem todo o corpo permitindo essa troca. No caso do peixe, a gente tem a brânquia que permite a troca. Então, está reduzindo, né, a relação de exposição do meio de troca. Além disso, tem a questão da razão superfície-volume. Então, o indivíduo que tem uma superfície maior em relação ao volume que ele tem, ele permite um aumento, né, da área de troca. Então, nesse caso aqui, a gente vê que, na comparação do ratinho com o elefante, o ratinho tem uma razão superfície-volume muito maior. O que acontece com o ratinho? Ele consegue perder água e ganhar água com mais facilidade. Ele também vai ganhar calor e perder calor com maior facilidade, porque a superfície dele é muito maior do que o volume dele. No caso do elefante, existe uma estabilidade interna. Então, ele tem uma superfície que é menor em relação ao volume. Então, tem uma razão menor, o que desfavorece as perdas e os ganhos. Além disso, a gente vê a permeabilidade da epiderme. Então, a gente tem aquelas epidermes que permitem a troca de água, ou através das brânquias, ou através do próprio epitélio. Nesses epitélios aí, a gente tem passagem de água transcelular, passagem de água paracelular, além de proteínas que favorecem a passagem de água, como as aquaporinas, né, que variam entre os grupos, mas estou mostrando aqui vários exemplos de organismos que usam esse meio epidérmico para troca de água. Por outro lado, a gente tem aqueles que são pouco permeáveis, né, crocodilos, os pássaros, as aves de maneira geral, e a maioria dos mamíferos é pouco permeável. Então, a gente vê aqui, por exemplo, essa vaca, que existe até bolsinhas de couro para a gente carregar água, né? Então, pouquíssimo permeável. Um outro exemplo aqui é o sapo do deserto. Então, quando a gente fala em sapo, você já lembra lá anfíbio, super permeável, mas nem todos, né? Então, existem algumas espécies que sofreram adaptações, né, modificações para a adaptação ao ambiente em que eles estão e apresentam, nesse caso aqui, uma pele coberta por cera, tornando o animal completamente impermeável. Esse animal também excreta ácido úrico, então ele excreta uma quantidade menor de água por causa do ácido úrico. Ele tem um sistema linfático bastante desenvolvido ligado na bexiga para ter reabsorção de água da própria bexiga. E aí ainda tem o retalho pélvico, em que ele expressa no retalho pélvico aquaporinas, então ele consegue fazer uma absorção de água quando necessário através do retalho pélvico. Outro exemplo aqui são os insetos, então também bastante impermeáveis, né, com um epitélio aqui coberto por cimento, lipídios e cutícula, então que deixa o animal completamente impermeável, que tem os espiráculos podendo fechar também, então cobertos por cera, evitam qualquer perda de água. E aí a gente entra na questão da ingestão de alimento, metabolismo e excreção. O alimento ele traz nutrientes e traz água. O metabolismo ele produz gás carbônico, mas produz água também, enquanto que fezes e urina eu sempre perco água. Então, nesses indivíduos que buscam água através do metabolismo, eles tentam ingerir alimentos que gerem uma quantidade de água maior, ok?
Então, a alimentação de invertebrados marinhos, ele vai gerar muita quebra, muita queima de gordura, enquanto que peixes vão estocar gordura através da alimentação.